O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? O que estará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor, nós te adoramos nesta manhã. O Senhor é tudo que nós temos, Pai. A tua presença é o que nós desejamos nessa manhã. Não há nada, não há ninguém. Nós queremos a tua glória, a tua presença se manifestando em nosso meio nessa manhã, Espírito Santo. Há uma fome, há uma sede pela tua presença. Todos os homens e mulheres que tiveram encontro com a tua glória nunca mais foram os mesmos, Senhor. Nós te desejamos. Faça aquilo que homem nenhum pode fazer. Faz em nossas vidas aquilo que a religião não é capaz de fazer, Pai. A tua glória, a tua presença manifesta. Que quebrando o nosso coração, que faça um coração de pedra seja quebrantado e chore diante da tua presença. Quando a tua glória se manifesta, Senhor, os nossos pecados são expostos diante de ti. Quando a tua glória se manifesta, as vidas são restauradas. Quando a tua glória se manifesta, o abatido, Senhor, ele é restaurado. Quando a tua glória se manifesta, a estéril se torna mãe de filhos, Pai. Quando a tua glória se manifesta, o enfermo é curado. Quando a tua glória se manifesta, nós temos direção, nós temos a tua palavra, a tua voz nos guiando. Quando a tua glória se manifesta, nós somos guiados pelo teu Espírito, pois o vento sopra onde quer, ouve-se uma voz que ninguém sabe de onde vem, nem de onde vai, todos aqueles nascidos do Espírito. Por isso manifesta a tua glória, nós te desejamos essa manhã, Pai, e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Só Tu és Deus, ó Pai. Sei me segurará, se
Em troca do amor eu falharia.
Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso clamor nessa manhã, Espírito Santo. Amado de nossas almas, nós rendemos a nossa adoração. Nós te oferecemos o nosso culto racional, mas também as nossas emoções, o nosso corpo físico, a nossa vida, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós amamos, nós honramos a Tua presença nessa manhã. Encontre fome em nós, Pai. O desejo de ouvir a Tua voz. O desejo de se alinhar aos Teus desígnios, Pai. O que nós desejamos e o que nós queremos é viver no centro da Tua vontade. Ministra as nossas vidas nessa manhã. Guia os nossos passos, pois a Tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos, Pai. Fica conosco, ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. As crianças agora vão lá pro infantil, ouvir a palavra, receber de Deus. Tô quase tendo um piripaque aqui de nervoso. Bom, uma honra estar aqui. Hoje os pastores tiveram um tempo de descanso e ficou a responsabilidade de eu trazer a palavra, compartilhar com vocês essa manhã. Amém? Bom, nós vamos ministrar os dízimos e as ofertas. Eu vou falar a chave Pix aqui. pix@basecomunidadecristã.com. Vou repetir de novo, pix@basecomunidadecristã.com. Também tem o CNPJ, né, que é o 59-280-758-1000 ao contrário, 73. Gostaria, antes de fazer uma pergunta, tem alguém aqui nos visitando essa manhã? Vaninha, Parrel, Deus abençoe. Dá uma salva de palmas a Jesus aí, toda a família. Nossos irmãos queridos de caminhada, Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? Então, pessoal, enquanto nós vamos adorar o Jesus aqui, nós vamos ofertar e dizimar e aplicar o nosso coração generoso para que de alguma forma nós possamos ser participantes daquilo que Jesus está fazendo no nosso meio, amém? Vamos lá?
você sabe cantar essa música, tem uma notícia para dizer, você está ficando velho, hein? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado pela oportunidade que nós temos de participar daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem poder de uma pessoa ser um investidor da obra, ou meia dúzia de pessoas serem levantadas nessa terra para patrocinar aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Mas o Senhor deixou esse momento para que nós possamos participar daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa cada família, a área financeira de cada um. E não por medo, Pai, não por pressão, não por uma teologia distorcida a respeito de dinheiro, mas que nós possamos fazer isso com o nosso coração cheio de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, através desse momento de generosidade. O Senhor conhece a necessidade de cada um e olha para cada uma delas, Pai, pois nós sabemos que o Senhor é aquele que nos supre e que faz com que os nossos celeiros transbordem. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que não é cultural aqui na igreja ter alguém acompanhando musicalmente falando, né, num piano. É que eu perco o foco muito rápido, então tudo bem do Thiago me acompanhar aqui? Não é um mantra, ele não fez algumas notas aí para mexer na sua emoção, nada disso, só para me concentrar melhor aqui, tá bom? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao 15. Efésios 4, versículo 7 ao 15. Senhor, eu dependo do Teu Espírito, somente dEle, Pai. Glorifica Jesus através desse momento, Pai. Nós te amamos, nós honramos a Tua presença. Bom, Efésios 4, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi responsável por escrever quase a metade do Novo Testamento. As únicas igrejas que ele não implantou foi a igreja de Colossos e a igreja romana, né? A igreja de Roma. A igreja dos Colossenses provavelmente foi algum irmão que se converteu na igreja de Éfeso e eles começam um trabalho em Colosso, aí nasce essa igreja. Então não foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. E a igreja de Roma, quando Paulo escreve no primeiro e no segundo capítulo, nós vamos notar que a igreja já acontecia e Paulo ainda não tinha pisado em Roma. Tudo indica que lá em Atos fala que tinha alguns forasteiros romanos, e quando desce o Espírito Santo desce sobre o cenáculo, provavelmente esses homens receberam poder do alto ali no cenáculo. Quando o Espírito Santo desce, eles levam esse poder para Roma e começa uma igreja lá. Então Paulo só escreve a uma igreja que já estava acontecendo. O ministério de Paulo se resume em 3 viagens. Ele fez 3 viagens missionárias. De 46 a 48 depois de Cristo, ele leva com ele Barnabé e João Marcos. Depois ele faz uma segunda viagem do ano 49 ao 52, que ele leva Silas, Timóteo, Lucas e mais algumas pessoas. Nessa segunda viagem, Paulo, ele conhece a cidade de Éfeso, ele começa a pregar nessa cidade, e ele começa como se fosse uma célula. Só que Paulo era estrategista.
como era um homem cheio de conhecimento, tinha um currículo, estudou aos pés de Gamaliel, e ele tinha muita instrução, quando ele chegava nas cidades, pela sabedoria de Paulo, as pessoas abriam as sinagogas para que Paulo pudesse pregar. Então, a forma estratégica que Paulo trabalhava era o seguinte: ele começava na sinagoga, começava a falar das leis, daqui 1-2 semanas ele começava a falar do Cristo ressurreto, causava uma divisão, porque alguns judeus não concordavam, outros sim, alguns gentios se aproximavam. Só que aí os judeus mandavam Paulo embora da sinagoga, mas quando Paulo era expulso, já tinha vários corações arrebatados pela mensagem da cruz. Então ele começava em pequenos grupos, e eles começavam a igreja dessa forma. Então Paulo, na segunda viagem, ele começa o trabalho na igreja de Éfeso e vai embora. Porém, na sua terceira viagem, 52 a 57, que ele leva Tito e Timóteo, Paulo volta para a cidade de Éfeso e ele mora lá praticamente 2 anos e meio. E ali Paulo começa um trabalho com essa igreja, que nós vamos ler o texto de Éfeso. Quando Paulo vai embora, depois de 2 anos e pouco, ele volta para Jerusalém. Só que em Jerusalém, certo dia, Paulo estava na casa de um evangelista chamado Filipe, tinha um profeta chamado Ágabo. Ele pega os cintos de Paulo e ele amarra nas suas mãos e nos seus pés, e ele diz assim: olha, o dono desse cinto vai ser entregue aos judeus lá em Jerusalém, e ele vai padecer. E Paulo, mesmo sabendo do perigo que ele ia enfrentar em Jerusalém, ele volta. E quando ele chega em Jerusalém, ele é preso, acusado injustamente de ensinar e profanar o templo. Só que Paulo tinha cidadania romana, como se fosse um green card hoje. Então, ele não quis ser julgado ali em Jerusalém, sabendo dos riscos que ele ia correr, ele pede para ser julgado em Roma. Então Paulo é transferido, eu estou resumindo aqui, Paulo é transferido, tem um motim de querer matar Paulo, mas então Paulo, por ser um cidadão romano, ele é transferido. Quando ele chega em Roma, Paulo fica preso. E Paulo então tem 2 períodos de prisão de Paulo. A primeira era uma prisão domiciliar, e a segunda foi quando Paulo praticamente foi oferecido como uma oferta de libação. Então, nessa primeira prisão de Paulo, que ele fica numa prisão domiciliar, que no ano 60 a 62, Paulo pega os seus pergaminhos, ele podia receber visitas, ele ficava com uma escolta de um soldado romano ao lado dele. Então, Paulo pega o seu pergaminho e ele começa a escrever a igreja de Éfeso. Então, o que nós vamos ler aqui, Éfesos capítulo 4, é um cenário onde Paulo já estava preso. Paulo já estava quase no fim da sua chamada, do seu ministério aqui na terra. Então Paulo começa a escrever. Muito interessante que em Éfeso, ou o livro de Efésios, quem aqui já ouviu, o pessoal da batalha espiritual gosta muito de dizer assim: olha, as armaduras de Efésios 6, o capacete da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, para combater todo o dardo inflamado do maligno, e a espada do Espírito. Algumas pessoas acham que isso desce uma armadura do céu e você se reveste disso, só que Paulo, ele estava fazendo uma analogia a um soldado romano. Enquanto ele escrevia as cartas para Efésios, tinha um soldado fazendo uma escolta dele. Então ele olha para aquele soldado, vê as suas vestimentas e fala assim: poxa, o mundo espiritual é muito parecido. Então ele começa a olhar para aquele soldado e diz assim: pô, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Então não é que vai descer uma armadura sobre nós. Paulo fez uma analogia de que assim como um soldado romano, ele se prepara para uma batalha, todo crente, todo cristão precisa ser revestido, pois nós vivemos uma batalha que nós não vemos, não enxergamos, mas ela é real. Amém, irmãos? Paulo foi alguém que padeceu muito pelo nome de Cristo. Ele foi preso diversas vezes, açoitado, perigo de morte, açoitado com vara, apedrejado 3 vezes, sofreu naufrágio, fome, sede, frio, nudez, foi expulso de várias cidades. E na igreja,
Ele enfrentou divisões e facções na igreja de Corinto, imoralidade sexual, litígio entre irmãos, desordem no culto, negação da ressurreição. Tinham pessoas, se não me engano, na igreja de Gálatas, as pessoas começaram a questionar se o apostolado dele era real ou não. Conflito entre os judeus que se convertiam, porque os judeus se convertiam e queriam trazer as tradições judaicas para o cristianismo. Então começava aquela confusão, e aí, tem que circuncidar? Não tem? É necessário? E Paulo teve que ficar colocando ordem, trazendo direção, legalismo. Agora pensa comigo, meus irmãos, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós não estamos falando mais de um líder cheio de teoria. Nós não estamos falando de um Paulo que só conhecia a lei. Nós estamos falando de um líder cheio do conhecimento e um líder totalmente forjado pela glória de Deus. Paulo tinha vivido de tudo, era um líder maduro. Então, nessa maturidade de Paulo, ele apresenta um modelo para aperfeiçoar os santos e edificar o corpo de Cristo. Então nós vamos ler o que Paulo escreveu enquanto estava preso, no ápice ali da sua maturidade como um líder, como um pastor, como um cristão. Vamos ler juntos, versículo 7, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele está falando de Jesus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda roda de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Eu vou ler o verso 10 de novo. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Irmãos, quando nós falamos em ministério apostólico, a palavra no grego de apóstolo quer dizer enviado ou mensageiro. Há muitas linhas teológicas que acreditam que o ministério apostólico e o ministério profético não existem mais. Tem muitos teólogos que defendem que esses dois ministérios só serviu para a igreja primitiva. Alguns teólogos usam o Apocalipse capítulo 21 para dizer que os apóstolos só foram 12 e cerrou. Então, se você abrir Apocalipse 21, tem uma parte que vai dizer assim, a muralha tinha 12 tronos ou 12 fundamentos, e lá estava o nome dos 12 apóstolos. Então alguns teólogos vão dizer, você está vendo? Então fica claro que não há mais espaço para apóstolo. Fica claro que no 12º encerrou o ciclo e o ministério apostólico já foi para a igreja primitiva. Só que esse texto, ele não se sustenta. Por qual razão? Porque em Apocalipse 21, quando João escreve, ele está falando sobre a Nova Jerusalém, sobre o governo de Deus, sobre a perfeição de Deus vindo sobre os homens. Então esse mesmo texto que fala de 12 apóstolos, ele diz assim, a cidade tinha uma grande muralha com 12 portas, e junto à porta 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos. 3 portas ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos,
e estavam sob o nome dos 12 apóstolos. E aí, se você vai lendo tudo, tem 12 pedras simbolizando a roupa dos sacerdotes, ou seja, a Bíblia não está falando sobre a forma quantitativa de apóstolos. A Bíblia está apontando para o número 12, que é o número do governo, da perfeição, sobre a nova Jerusalém que vai descer do céu. Se esse texto ou essa teoria fosse real, quando Judas ele abandona o ministério, Pedro fala assim: nós precisamos levantar um no lugar de Judas. E eles levantam Matias. Só que depois que Matias é levantado, como todos nós sabemos, o apóstolo Paulo também tem um encontro com Jesus. E fica evidente do seu apostolado. Então, peraí, nós temos então 13 apóstolos? Ou será que Matias ou Paulo foi levantado na carne? Um outro texto que as pessoas acabam dizendo que não existe mais apóstolos é Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando lá desde o batismo de João até o dia que ele subiu aos céus, esse seja uma testemunha da ressurreição. Ok. Mas o que nós vamos fazer com Barnabé em Atos capítulo 14, verso 14, que diz assim: ouvindo, porém, os apóstolos no plural, Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: o que vamos fazer? O que nós vamos fazer com Romanos 16, 7, na tradução linguagem de hoje? Saudações a Andrônico e a Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Paulo dizendo. E o que nós vamos fazer com Epafrodito em Filipenses 2, verso 25? Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, vosso enviado para prover as necessidades. A palavra enviado aqui para Epafrodito é a mesma palavra de apóstolo no grego. A conta não bate. Os 12 apóstolos do Cordeiro, eles lançaram o fundamento da fé. Só que os outros apóstolos que foram levantados, eles não lançaram outro fundamento. Eles caminharam no fundamento dos 12, dando continuidade ao trabalho. E por que há um grande preconceito quando nós falamos no chamado apostólico hoje? Paulo deixou 5 ministérios em Efésio. Porque nós fomos ensinados e nós ensinamos que o apóstolo é maior do que os 4 ministérios. Nós fomos ensinados que o ministério apostólico é uma autoridade absoluta sobre os demais. Nós somos ensinados que o ministério apostólico, ele exerce uma paternidade ou um paternalismo sobre os 4 ministérios. E não é isso que Paulo disse. Os 5 andam na mesma autoridade. A vontade de Deus, o plano de Deus era como se uma mesa fosse posta e os 5 ministérios sentados, e não há um maior do que o outro. E aonde foi que nós erramos? Quando nós distorcemos o ministério apostólico. O ministério apostólico não carrega uma unção especial. Ele é um complemento dos 5 ministérios. Não é alguém especial. Não é alguém que tem algo diferente de Deus, não. São todos iguais, com chamadas diferentes, responsabilidade do reino diferente. O ministério apostólico foi chamado para caminhar em unidade com os demais ministérios e não exercer um lugar de autoridade máxima sobre eles. Quer ver uma informação importante, irmãos? Na teologia cristã, quando eu fui para o seminário, o que mais nós tínhamos acesso e os professores mais nos ensinavam era sobre os 3 ministérios. Então eles falavam do ministério pastoral, evangelista e mestre. Se você pesquisar materiais falando do ministério apostólico e ministério profético, você
pouquíssimos materiais você encontra. E o pouco que tem, totalmente distorcido. Se nós voltarmos 150 anos na história do Brasil, de um resumo, de 1870 a 1880, houve um avivamento em Pernambuco com a igreja presbiteriana. De 1904 a 1909, houve um avivamento dos metodistas em Minas Gerais. De 1910 a 1911, chega o movimento pentecostal em Belém do Pará. De 1950 a 1960, começa um movimento de cura divina e renovação, onde surge a igreja do quadrangular e o Brasil para Cristo. De 1960 a 1970, a renovação espiritual dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas. Aí começa uma grande divisão no meio da igreja, porque alguns começaram a falar em línguas, pastores começaram a ser avivados pelo poder de Deus, então pessoas foram expulsas da igreja, começaram a abrir batistas renovadas, igrejas presbiterianas renovadas, porque começou uma divisão a respeito dos dons e da manifestação do poder sobre a igreja. Agora, de 1990 a 2000, já não era mais em um estado do Brasil. Deus começou a despertar a nação brasileira. Você via nos 4 cantos da nação, igrejas sendo tocadas, movimentos de adoração. Em Belo Horizonte, uma explosão de adoração, Deus levando a igreja, ensinando a igreja a adorar, canções espontâneas, os dons sendo renovados, pessoas falando em profecia, pessoas falando em dons apostólicos, em ampliar as estacas do reino. E nós sabemos muito bem que isso não foi promovido por homens, era um mover de Deus, era um sopro de Deus vindo sobre a nação. Milhares de jovens sendo tocados, não por religião, não por homens, mas pessoas tendo a convicção de que o Espírito Santo estava fazendo algo novo na nação. E foi nesse cenário que começou a se falar no Brasil sobre ministério apostólico e profético. Então, meus irmãos, quando começa a falar sobre isso, Deus está restaurando o ministério apostólico, Deus está restaurando o ministério profético, tá? E por onde nós vamos? Aí nós vamos voltar para a geração antes de nós. Vamos buscar materiais, vamos buscar informação sobre esses 2 ministérios. E sabe o que aconteceu? Não tinha. A geração passada, eles preferiram escolher que Deus se move apenas em 3 ministérios, porque eles achavam que Deus se movia assim, e nós ficamos órfãos de informações quando Deus começa a fazer algo novo sobre a nação. E sabe o que a igreja fez? Nós começamos a se mover no ministério apostólico e profético do jeito que nós achávamos que deveria ser. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20 ao 21 diz assim: não despreze, pulei uma para baixo aqui. Então assim, o ministério apostólico é alguém que carrega o encargo do céu, que tem uma visão fora das 4 paredes, sobre ampliar e levar o reino a lugares que muitas pessoas da igreja local não carregam isso dentro de si. Então não é um chefe maioral, não é um líder sobre os 4, é simplesmente alguém que recebeu um dom e uma graça de Deus para poder levar o evangelho e ampliar as estacas do reino de Deus sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre um bairro. Então seria irresponsabilidade da igreja dizer que o ministério apostólico não existe. Não existe da forma que muitas situações nós acabamos sendo ensinados. E nossa geração acabou sendo vítima porque as gerações lá atrás não deixaram um legado. Agora a pergunta que eu faço para vocês: nós vamos se calar de novo e vamos dizer que Deus só se move em 3 ministérios? Ou nós vamos começar a colocar em pauta algumas coisas bíblicas e trazer as mensagens do que a Bíblia está dizendo através do Espírito Santo? Senta numa mesa, apóstolo, e aprende com o pastor. Senta numa mesa o ministério apostólico e aprende com o mestre, anda de mãos dadas com ele para que você não cometa excessos bíblicos.
senta com uma mesa na comunhão dos 5 ministérios e um vai esticando o outro. Mas nós preferimos colocar alguém achando assim, igual as pessoas dizendo assim, vai lá Moisés, sobe lá, fala o que Deus tem para nós. Não era esse o plano de Deus. Ele falou do ministério profético. 1 Tessalonicenses 5, do 20 ao 21, não desprezem as profecias, mas põe à prova e retém o que é bom. Algumas pessoas vão dizer assim, não há mais ministério profético, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o cara que revela o CPF e o nome. Aquele profético que você não sabe que se você está num culto ou numa sinagoga. Aí o pessoal começa a trazer elementos do judaísmo, pastor com kippá, com talit. Aí você fala assim, a gente está numa sinagoga, está numa igreja evangélica. Não é esse profético. Não é o profético de um guru gospel, de alguém que fala de Deus face a face, e nós ficamos dependentes de alguém que fala em nome de Deus. Não é isso. É um ministério profético que alinha o coração do homem aos desígnios de Deus. João Batista foi um dos maiores profetas do Novo Testamento. E João Batista nunca disse assim, eis que te digo. Enquanto as pessoas estavam ali fazendo as suas ofertas, enquanto o templo estava girando e as suas atividades aconteciam, para você entender, o pai de João Batista era um sacerdote. João Batista era da nata. O pai dele era o Zacarias, que pertencia à 8ª classe sacerdotal de Abias, uma das 24 famílias de sacerdotes estabelecida por Davi para o serviço do templo. As pessoas olham João Batista, acham que era um maluco, que andava na rua, não tinha nada para fazer e começou a gritar no meio do deserto. Não, João Batista ia ser o próximo sacerdote do templo. Só que João Batista, ele estava sensível a Deus. Ele estava sensível à voz do Espírito. E quando todo mundo estava lá no templo, matando os seus animais, fazendo as suas ofertas, João começou a sentir de Deus, de que o mover do Espírito estava no deserto da Judéia. E o que João fez para ser reconhecido como um profeta? João alinhou o coração dos homens à vontade de Deus. O ministério profético, ele alinha o coração dos homens à vontade do seu Criador. E você sabe qual que é o problema? Quando o ministério profético, ele anda sozinho dos 5, ele corre o risco de ficar místico. O profético foi feito para andar na mesa dos 5. Mas quando o ministério profético se desvincula dos mestres, ele começa a ir para longe das Escrituras. Quando o ministério profético ele começa a se distanciar da mesa dos 5 ministérios, ele perde o cuidado, o exemplo do que é ser um pastor, do que é ter um cuidado. Começamos a dar mais ênfase ao óleo do que à palavra. Se eu não ungir o teatro aqui, é como se, meu Deus, o diabo vai vir aqui. Se eu não ungir a porta do teatro, se eu não ungir o teatro antes de começar o culto, a gente começa a dar mais ênfase a objetos, do que dizer, Jesus, o Senhor está aqui, abençoa esse lugar e pronto. Aí nós acabamos dizendo assim, o culto foi pesado hoje, porque os irmãos da oração não ungiram o templo. O que é isso? Você acha que Deus está lá no céu dizendo assim, eu vou descer lá, eu vou descer os anjos, mas por que o Senhor não desceu? Porque eles não ungiram. Não, a gente começa a pegar coisas e trazer elementos. Nós do Brasil achamos que as coisas, quanto mais esquisita, mais profético é. Às vezes você vê uns quadros lá, tem um relógio, um fogo, 3 cavalos, uma menorá, e você pergunta para o irmão, o que é isso? Isso é profético. Eu falo, mas o que simboliza? Eu não sei, mas é profético. Porque a gente fica com aquela coisa de Apocalipse, mas Apocalipse quer dizer o livro da revelação. Tudo é ato profético, enterra a Bíblia, dá 7 voltas. Ato profético não cria novas realidades. Ato profético não quebra maldição. Ato profético não é criação do profeta. Ato profético não invoca situação futura. Ato profético demonstra realidade não compreendida pelo povo. Quando Oséias ele casa,
como a prostituta na época do Antigo Testamento. Sabe o que Deus estava dizendo? Esses são vocês. Então não era algo mágico, vamos fazer um ato aqui, enterrar a Bíblia para ver se Deus vem. Era apenas uma mensagem de uma forma um pouco mais didática ao povo. Quando Isaías andou nu e descalço, ele estava apontando a humilhação que o povo de Israel ia sofrer depois de alguns anos. Quando Jeremias, Deus fala assim, compra um vaso e quebra na frente do povo de Israel. Deus estava dizendo assim, assim será com vocês, Israel. Quando Ágabo pega os cintos de Paulo, e ele mostra assim, ó, o dono desse cinto aqui, ele vai viajar e as pessoas vão o prender e ele vai padecer muito. Ele não trouxe algo que vai vir, ele trouxe já uma realidade do que os céus já tinham determinado. 1 João 4:1 diz assim, amados, não creias a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas têm se levantado no mundo. 1 Coríntios 14:29, julga as profecias. A palavra de conhecimento, ela vem para testificar aquilo que Deus já falou para você. Quando Deus usa alguém em profecia para falar com você, na maioria das vezes é algo que Deus já está gerando no teu coração. Tantas pessoas saem de um emprego, saem de igreja, vai para um lugar, vai para o outro, porque acredita numa palavra simplesmente que alguém liberou. Entre nós aqui, tá? Uma vez eu fui convidado para ministrar numa igreja distante. E aí cheguei, ligamos o som, liguei, é de uma outra cidade. E aí começamos o louvor. Aí logo na hora que começa o louvor, chega o pregador. Com uma roupa do exército, toda do exército, com um croque. Aí a minha carne, né, o velho homem com o novo, né? O velho já julgando, né? E eu convertendo a mim mesmo. Falei, misericórdia, mano, mas tá tudo bem, cada um prega como quer e tal. Meu irmão, no segundo louvor, tô te falando, isso é real. O Bruno tava nesse dia. Cadê o Bruno? O Bruno tava. No segundo louvor, os caras me chegam com uma menorá. Ela ia daqui e aqui, assim, ó. A menorá, quem não sabe, é aquelas 7 lâmpadas que tinha no tabernáculo. Os caras me chegam com um pedestal desse tamanho e botam a menorá ali no canto, assim, ó. Aí colocaram a menorá. E o louvor contando, aí o pessoal começa a acender com isqueira 7 lâmpadas aqui, ó. Eu falei, meu Deus, cara. Aí você acha que tá ruim? Vai piorar. Daqui a pouco, sem brincadeira, mano, alguém me saca uma espada gigante com a estrela de Davi. Não foi, Bruno? As pessoas fazendo fila e as pessoas pondo a espada na cabeça das pessoas e orando. E começou a orar. Aí para acabar, acho que ele tinha combinado com o pessoal da igreja, tinha uns baldes atrás. Meu irmão, no quarto louvor, mano, esse cara me vem aqui assim, ó, e começa. E mandando a gente, vai, toca, e vira e vai uma lambança. Aí se você pergunta ao irmão no final, eu falo assim, o que pregou, cara? Eu não sei, mas eu sei que foi profético. Eu sei que foi algo profético. Então nós perdemos a profecia na igreja. Existem pessoas que foram chamadas por Deus, existem pessoas que têm esse dom, pessoas que Deus deu a sensibilidade de entender tempos e estações. Mas nós acabamos nos fechando porque os falsos profetas têm se levantado, mas nós precisamos ser a resposta da igreja nesses dias. Apocalipse 19:10 assim, eu lancei-me, João falando, eu me lancei aos seus pés para adorar, mas o anjo me disse, olha, não faça coisa como essa. Eu sou o teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda profecia vai glorificar Jesus, ainda que seja uma mudança de trabalho, mas vai ser algo para que Jesus seja glorificado. Mas agora nós queremos profeta para melhorar a nossa vida,
para nos ensinar alguma fórmula, 7 voltas, 7 coisas, algumas coisas para Deus tentar fazer algo por nós. Não, esse é o espírito do falso profeta. Ele falou sobre o ministério pastoral. É o serviço cristão voltado ao cuidado do rebanho, com base no exemplo do bom pastor, em João capítulo 10, verso 11. O pastor é alguém que carrega o cuidado. Vocês perceberam sábado na reunião? Os irmãos dizendo assim, com todo, a gente precisa ver as pessoas. Aí vem o Rui no final. Irmãos, mas quem sabe, os irmãos que faltou, teve isso, aquilo, porque o pastor é amor, cara. É o cuidado, é o cara que sabe o nome de todo mundo, apresentou o filho de outro. De manhã ele está no velório, à noite ele está na festa de aniversário. É o pastor. Por ele a igreja fica ali, é o cuidado, é as famílias. Porque essa é a graça de Deus sobre um pastor. E por que o pastor precisa sentar nos 5 ministérios? Porque o pastor precisa de um evangelista para esticar ele. O pastor precisa de alguém com ministério apostólico, um ministério de missão, para esticar esse pastor, dizendo, pastor, olha, vamos ampliar. Pastor, vamos para as ruas. Então, é um conjunto, é um precisando do outro, é um esticando o outro. 1 Pedro 5:2 diz assim, voltar aqui. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. É em 1 Pedro 5:2. Então, os 5 ministérios nada mais é que o pastor também com o coração possa sentar à mesa. E os outros irmãos vão ajudar o pastor a enxergar outros lugares, fora daquilo que ele foi chamado. Então é assim que a igreja caminha, de uma forma saudável, um esticando o outro. O ministério evangelista, 2 Timóteo 4:5 diz assim, tu porém sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. O evangelista, ele é chamado para pregar as boas novas. Você sabia que evangelho e boas novas não é cristão, vamos dizer assim? Antes do cristianismo já se falava em boas novas e evangelho. O Império Romano usava muito esse dilema, boas novas, boas notícias. Para que servia isso? Era muito comum falar, você pega livros históricos, o Evangelho de César, o Evangelho dos Reis, era para anunciar vitórias militares. Então as pessoas dizendo assim, olha, nós vamos ler o Evangelho de César. Então eles anunciavam dizendo assim, olha, Roma acabou de conquistar mais um lugar. Eu trago boas notícias. Então quando falava que iam ler o Evangelho, iam ler as boas notícias, estava relacionado a algum rei que tinha ganhado alguma batalha. E Jesus, de propósito, quando eles falam assim, eu tenho boas novas, e eu tenho um evangelho, provavelmente as pessoas deviam pensar, que tipo de rei ganhou a batalha? Quem é que venceu? Então era hora de dizer assim, eu vou te pregar as boas notícias. E essa notícia não é de um rei físico, não é de uma batalha terrena, mas de um rei que morreu na cruz, pelo meu e o seu pecado. De um rei que venceu o pecado para que eu e você estivéssemos aqui adorando o nome dele. Eu trago boas notícias de uma vitória que se você abrir o teu coração, que se você abrir a tua vida, você nunca mais será o mesmo. Eu trago boas notícias de alguém que abriu mão de sua glória, de alguém que se rebaixou alto mais, aqui se rebaixou para poder te dar vida e vida em abundância. Lá em Atos, eu não vou ler para a gente correr, Atos 8, no verso 26 ao 38, fala do Filipe evangelista. Quem lembra dessa história? Vou ler rapidinho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, levanta Filipe, vai ao lado sul, ao caminho, desce para Jerusalém. Ele levantou e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, da rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele regressava sentado no carro e lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, chega junto desse carro.
E Filipe, correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: ei, você entende o que você está lendo? E ele disse: como poderei entender se não tem alguém aqui para me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como mudo o cordeiro diante do que o tosqueava, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado, e o seu julgamento, quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E o eunuco respondeu a Filipe: eu rogo-te, de quem diz esse profeta? De si mesmo ou de outro? Aí Filipe disse para ele assim: começando nessa escritura, ele anunciou Jesus. E indo eles a caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede, Filipe, de eu ser batizado? E disse Filipe: é lícito? Você crê de todo o teu coração? E respondeu ele: sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe e o eunuco. Então Filipe vai e batiza ele. Esse é um evangelista. O povo vai pensar, o carro andando e o cara correndo, falou: o que você está lendo? Você está entendendo o que lê? Evangelista normalmente é aqueles caras que sempre tem uma ideia, que sempre Deus falou algo diferente com ele. Muitas vezes são mal compreendidos na igreja. Evangelista muitas vezes carrega uma palavra mais de amor, mais de alcance. E quantas vezes nas redes sociais nós temos massacrado os evangelistas? Porque as pessoas dizem: mas prega sobre o inferno também. Você tem que dizer não só de amor, porque Deus não é só amor. Mas calma, meu amado. Deixa o evangelista fazer o trabalho dele. Deixa ele fazer com que as pessoas conheçam o amor de Cristo, e um dia elas vão estar numa igreja. Aí elas na igreja vêm os outros 4 ministérios, e juntos nós vamos edificando os irmãos, para que todos cresçam a maturidade, conforme Paulo disse na carta de Efésios. Mas nós queremos atropelar. Se nós não entendemos o chamado de cada um, nós vamos criticando o chamamento que cada um tem no reino. Uma vez eu fui para Belo Horizonte numa escola chamada Escola do Orando. E uma das meninas que ministrou o louvor, ela disse assim: olha, eu estava desviada, cresci na igreja. Meus pais, minha mãe oravam muito por mim. E um dia a gente voltando, todo mundo chapado, aquela galera, tipo, acabou o rolê, todo mundo vamos embora pro hotel. E ela falou assim que no meio do caminho tinha um cara na rua com um chapéu de palha, e ele gritava assim: não pisa nela, gritando. Sabe, se você for no centro, na Praça da Sé, que fica um louco com um monte de coisa assim, aí as pessoas começam a se juntar, começam a fazer ninguém sabe o que está acontecendo, mas começa a juntar um monte de curioso. Ela falou assim: começou a juntar, e o cara gritando: não pisa nela, não pisa nela, e o povo foi se juntando, um monte de louco. E ela falou assim que quando já estava uma galera, tinha um cara na parte superior com um anzol, uma cordinha, e aí o cara puxava, e aí na hora que ela puxava, todo mundo tinha uma Bíblia. Aí ela falou assim: na hora que o cara puxou, aquele cara pegou a Bíblia e ele falou assim: não pisa nela, ela está viva, essa palavra está viva. E ela falou assim: ele começou a pregar naquele momento, eu comecei a me quebrantar, e Deus começou a me trazer lembranças de quando eu servia. Para algumas pessoas que já são muito mais intelectuais, vão dizer: isso é coisa de menino, isso é coisa ainda de quem não amadureceu na igreja, isso é coisa não, é um trabalho de um evangelista. O evangelista, ele olha além das 4 paredes, ele quer botar palco na rua, ele quer chamar teatro, ele faz umas coisas que às vezes não tem nem sentido, porque o coração dele clama por almas, há uma paixão, há uma graça que Deus chamou para que ele possa exercer no corpo de Cristo. Mas por que o evangelista precisa andar com 5? Para ele não cometer erros. Anda de braços com o mestre, anda de braços com o pastor, para entender o cuidado. E aí juntos nós vamos crescendo na graça, conforme Paulo disse lá no final do trecho. Amém, irmãos? E agora o mestre. O mestre é o dom e a responsabilidade de ensinar com clareza, fidelidade, profundidade a palavra de Deus, guiando os cristãos ao conhecimento da verdade e ao amadurecimento espiritual. Ele promove crescimento espiritual,
protege a igreja das falsas doutrinas, treina novos líderes, auxilia diretamente ou indiretamente no desenvolvimento de materiais para a igreja, discipulado infantil, estudo para homens, mulheres. Meu irmão, o mestre é uma bênção. Dos 5 ali, se você parar para estudar os 5 ministérios, o mestre, todos precisam dele. Ele é o que traz o equilíbrio. Ele é o que ajusta a igreja a não cometer excessos, a não deixar que a falsa doutrina entre dentro do corpo de Cristo. Romanos 12, verso 4 e 8 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, usa. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. O mestre, em toda a história da igreja, se a gente parar para perceber, sempre o ministério de ensino era o culto menos incentivado. Sempre o culto mais assim tem que ser o culto do manto, o culto do poder. E nós, como igreja, sempre deixamos o ensino como, vem quem quer. Não, cara, acho que é um dos ministérios mais importantes, é que nós precisamos ser esticados pelo ministério de mestres. É o ministério que nos ensina, que nos dá suporte, que faz com que a igreja cresça. Meu irmão, mas como um mestre precisa de um evangelista na vida dele? Já sentou para conversar com o mestre? Os caras? É tipo assim, predestinação ou livre-arbítrio? Aí começa a discussão, né? Aí os irmãos pegam a Bíblia, meu irmão, dá até medo, eu fico até distante assim. Aí pega a Bíblia, um fala uma coisa, outro. Aí começa cessacionismo ou continuismo? O arrebatamento é antes ou depois? Israel e igreja são separados ou não? Qual que foi o espinho da carne de Paulo? Aí, meu irmão, por que o mestre precisa dos 5 ministérios? Se ele andar sozinho, só entre parênteses, vocês sabem como surgiu o movimento dos fariseus? De tanto Israel pecar, se levantar, ser subjugado por outras nações, os fariseus, que na época lá atrás, foram um grupo de pessoas dizendo assim, cara, a gente vai para um monte de nação aí, e eles vão acabar com a nossa cultura, eles vão acabar com aquilo que nós acreditamos. Vamos criar um grupo para que nós possamos ser zelosos pela palavra, para a gente não se perder e não perder a nossa cultura. Então os fariseus começaram, muito bem. Sabe qual que foi o problema dos fariseus? Eles gostaram tanto da letra, tanto da tradição, mas tanto, que eles já não tinham mais espaço para o Deus da tradição, para o Deus da letra. E o mestre, quando ele sai dos 5 ministérios, ele quer andar sozinho, ele fica aqui. E aí eles ficam em debates, e falando. Aí enquanto eles estão debatendo, por que ele precisa estar nos 5 ministérios? Aí vem um evangelista na roda deles e fala assim, me ajuda lá a fazer uns kits para criança lá que a gente vai fazendo evangelismo lá na periferia. Aí ele traz o cara para cá, fala, vem aqui, irmão, vamos andar junto. Aí daqui a pouco o mestre começa a entender também os outros ministérios. E aí um vai esticando o outro. Então tem um momento que vai ser o evangelista que vai esticar o mestre. Só que tem outro momento que o evangelista está falando umas groselhas, aí vem o mestre, pega ele aqui e fala assim, vem para cá, irmão. E aí um vai segurando o outro, fala assim, eu preciso de você, aí eu também preciso de você. Nós precisamos uns dos outros, porque essa é a forma que Deus escreveu para a igreja, para que ela cresça em maturidade. Para a gente encerrar, olha isso. Quando Paulo escreveu a carta de Éfeso, depois de 30 anos, vamos ver como que está essa igreja? Jesus escreve 7 cartas às igrejas da Ásia.
E uma dessas cartas estava à igreja de Éfeso. Aí você vai falar assim, tá, Paulo falou uma teoria, e nós precisamos ver se deu certo, se a igreja de Éfeso andou no caminho. Olha, depois de 30 anos, como estava a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: essas são as palavras que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Igreja de Éfeso, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus e colocaram à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E descobriu que eles eram impostores no meio de vocês. Jesus falando para Éfeso: vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa e pratique as obras que vocês praticavam lá no início. Se não se arrependerem, eu virei a vocês e tirarei o seu candelabro no lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu, Cristo, odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o meu direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Algumas pessoas vão dizer assim: Emerson, mas Éfeso perdeu o amor. São humanos. Mas vamos pegar 2 igrejas, Éfeso e alguma outra igreja, sei lá, Laodiceia ou qualquer outra. Imagine nós aqui perdendo o primeiro amor. Jesus falando para nós: nós perdemos o primeiro amor. E aí nós nos arrependemos, falando assim: Senhor, onde nós nos perdemos? Nos ajuda. Jesus aquece de novo esse amor e a igreja continua viva. Agora, uma igreja que deixa o falso ensino entrar, a doutrina distorcida entrar, ainda que se arrependa, ela demorará muito tempo, porque uma cultura não muda da noite para o dia. O que o apóstolo Paulo fez, falando: Éfeso, se blinda na palavra e ande nos 5 ministérios e um dependa do outro. Porque a partir do momento que vocês andarem separados, vocês vão correr um sério risco de perder a plenitude e aquilo que eu desenhei para a vida de vocês. Algumas pessoas que estão aqui, irmãos, foram chamados, na realidade todos foram chamados. Você pode cuidar, você pode estar na porta sendo uma pessoa recepcionando, e os 5 ministérios, alguns dos 5 ministérios podem fluir em você. Tem pessoas que estão aqui, abrem as suas casas e você carrega um cuidado pastoral e uma graça para poder discipular pessoas. Todas as pessoas que estão aqui, uma ou 2 vertentes desses 5 ministérios que acabam fluindo dentro de nós. Não existe ministério, já ouviu falar na Bíblia, em ministério de líder de louvor? Não tem. Porque você pode ministrar o louvor, mas ou você tem um coração mais pastoral, ou você tem um coração mais profético, ou você tem um coração mais evangelista. Então todos fluem nesse ministério, todos fluem naquilo que Deus desenhou. Eu louvo a Deus por poder compartilhar o tempo. Nós precisei resumir muita coisa, mas eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos e terminássemos orando ao Senhor. Jesus, aqueça o nosso coração. Que cada pessoa aqui, Jesus, possa ser lembrada nesse instante da sua chamada, do seu propósito. No decorrer da trajetória, nós passamos por situações difíceis e tantas coisas tentando apagar o fogo do Teu Espírito em nós. Mas cada um aqui tem a convicção do seu chamado. Não é uma atividade, simplesmente uma mera atividade numa igreja.
convicção daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Se há alguém aqui, Jesus, que com o passar do tempo deixou o seu amor se esfriar, pessoas que apaixonadas por almas, Pai, pessoas que sonhavam em impactar o seu bairro, a sua casa, as pessoas ao redor, que carregam sonhos em Ti, aviva-nos mais uma vez, Senhor. Aviva-nos mais uma vez. Pessoas que carregam o dom profético, pessoas que têm a sensibilidade de entender tempos e estações, pessoas que conseguem enxergar além das quatro paredes, que sonham com nações, que sonham em ampliar, em abrir novos lugares para que as boas notícias sejam pregadas. Pessoas, Deus, que carregam o amor pela Escritura, pela leitura, que são mestres, que foram comissionados para esse tempo e para essa estação, Senhor. Uma igreja que entende cada um o seu papel. Nós somos alimentados, nós somos presenteados. Nós não queremos estar e ocupar um lugar que não é nosso, mas nós queremos nos levantar e dar uma resposta naquilo a qual fomos chamados nesse tempo. Ah, Senhor, às vezes as feridas, às vezes os traumas ministeriais têm o poder de nos paralisar, de colocar alguns sofismas em nossa mente, dizendo: isso não é mais para mim, eu não acredito nisso não. Que o Senhor levante uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja cheia do Espírito Santo, mas o amor à palavra. Que o Senhor levante, Pai, uma igreja apaixonada pela Tua presença, uma igreja que ama as Escrituras, mas ama o mover do Espírito. Aviva-nos, Senhor. Pessoas que oram, pessoas que evangelizam, pessoas que colocam as mãos sobre enfermos, evangelistas natos, pessoas que já carregam isso de uma forma tão natural, mas hoje estão paralisados. Ah, Senhor, aviva os dons em nós. Oh, Espírito Santo, aviva os dons da Tua igreja. Ah, Senhor, a igreja de Atos 1, eles tinham conhecimento, eles tinham a palavra, mas a igreja de Atos 3 era a igreja, Senhor, que olhou para aquele homem na porta do templo formoso e disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Nós cremos, Senhor, nós cremos uma geração que irá se levantar no poder, mas na palavra, que os ministérios serão ajustados. Nós não queremos excessos, nós não queremos homens sobre homens, nós não queremos líderes máximos, nós queremos uma mesa onde todos possam aprender um com o outro, uma mesa onde nós seremos esticados uns pelos outros, Senhor. Oh, Espírito Santo, aqueça o nosso coração de novo. Oh, Espírito Santo, de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, e violentamente persegues e me abraça, envolve em quem tu és, o teu amor. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraça, envolve em quem tu
glorificamos, te louvamos, aviva-nos, Pai, para esse tempo, para essa estação. Nós te damos honra, glória e louvor, Pai. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença. A honra, a glória a ti, Jesus. Nós nos voltamos, a honra e a glória ao teu nome, em nome de Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, um bom almoço, e que o Senhor fale e continue ministrando o seu coração, e que o Espírito Santo continue te incomodando e te falando qual é o teu propósito e para que o Senhor te chamou nesse tempo. Você nasceu para cumprir um propósito do Senhor, e esse é o seu maior prazer de vida, o meu maior prazer. Deus abençoe, dá uma salva de palmas a Jesus. Bom domingo.